facto, na prática clínica... E quais são os que não têm grande qualidade? 79% das 30 moléculas mais vendidas em Portugal são genéricos, são prescritas pelos médicos. Simplesmente há, de facto, genéricos que não são iguais uns aos outros e, por isso, a intersubstituição não é possível. Olha, eu fiz hoje um exercício, hoje tive consultas de manhã no hospital, sabe que os médicos lidam com os doentes, conhecem os doentes melhor do que ninguém. E hoje prescrevi vários medicamentos e fiz o exercício de ver quais eram os 5 mais baratos que me apareciam. Olha, da furosemida, clopidogrel, metformina e omeprazol. Apareceram 15 marcas nos 5 mais baratos. 5 delas, fui ver ao site do Infarmed, nunca foram submetidas, os respectivos lotes, nunca foram submetidos a controle de qualidade em Portugal. Os lotes vendidos em Portugal, que é o que me interessa, porque eu estou a falar de doentes portugueses. 5 delas. Uma só foi submetida uma vez, ou seja, estamos a falar, um terço das marcas que me aparecem nos 5 mais baratos nunca foram submetidas a controle de qualidade em Portugal. Essas marcas não lhe oferecem segurança, não lhe oferecem garantias. Denuncias. Nestas marcas, eu vou dizer quais são as marcas. Eu sugiro aos meus colegas médicos que não as prescrevam. O senhor tem que fazer assim. O dizer o nome de marcas, numa circunstância destas, toda a gente sabe que incorremos em processos. Bom, o Sr. Bastonário tem que dizer. O Sr. Bastonário não pode. Judiciais. Ao fato, o Sr. Bastonário não pode lançar suspeição sobre todos os Muito genéricos. bem. Estamos aptos a fazer isso, Sr. Bastonário? Eu fui ver no site do Infarmed, nos últimos 6 anos, fiz a pesquisa. Aliás, eu já informei o próprio Infarmed disso num relatório que enviei. Há marcas que eu nunca vi submetidas a controle. Mas o senhor não tem provas. Se tivesse que ir a tribunal dizer, não encontrava provas. Era isso? Olha, sabe, por acaso, já me puseram em tribunal por causa de um artigo. Deve ser o processo, provavelmente, para ver se me assustavam por defender a verdade. Mas nunca me assusta defender a verdade. Por causa de falar no artigo do Docetaxel, e agora está confirmado que o Docetaxel nunca foi submetido a controle de qualidade em Portugal e que, apesar de um artigo publicado em 2008 que mostrava que 90% das formulações genéricas não tinham qualidade, só para 2012 é que estão a programar um estudo. Por escrever isso num jornal, meteram-me um processo de crime 11 dias depois de publicar o artigo. Já estava notificado na Ordem dos Médicos de um processo de crime para enviar a fundamentação científica, que enviei, aliás, no próprio dia, elogiando a celeridade do tribunal, que eu gostaria, aliás, de ver reproduzida em todos os processos em tribunal neste país. Nós só teríamos a ganhar com isso. O Infarmed fez um comunicado que mistifica uma série de questões. Não é capaz de diz assim, os medicamentos genéricos têm que provar que são bioequivalentes ao medicamento de referência, mas não é capaz de dizer, porque não estaria a faltar à verdade, que os medicamentos genéricos foram testados na bioequivalência entre eles, porque nunca foram. Os medicamentos genéricos não foram testados na bioequivalência entre eles, foram testados relativamente ao medicamento de referência. Entre si, não. Os medicamentos, eu não interrompi, os medicamentos de referência e os genéricos são obrigatoriamente produzidos em instalações detentoras de boas práticas. Já vimos pelo artigo da FDA na New England que nem sempre é assim, e é por isso que eu quero que os lotes em Portugal, que eu prescrevo aos doentes portugueses, sejam submetidos a testes de qualidade. Diz assim, não existe nenhum estudo cientificamente válido que demonstre diferenças significativas na evolução clínica dos doentes tratados com produtos originais ou genéricos. Eu já mostrei vários, olha, dos antiarrítmicos, que a doutora Teresa já citou, e que está aqui o doente que sofreu esse efeito. O autor diz que há genéricos que não são bioequivalentes entre si. Olha, a substituição de antidepressivos. Os doentes que passam para alguns antidepressivos genéricos vão mais vezes às urgências e sofrem mais vezes internamentos. Os fármacos psicotrópicos com descompensação. Os fármacos antihipertensores. Os fármacos antiepiléticos. Pronto, já chega, doutor. Deixe-me ir... Há evidência científica. Deixe-me vir agora aqui uma área muito delicada. Há evidência científica. Estamos a falar de pessoas. Não são ratinhos. Estamos a falar de pessoas. Há evidência científica. Mas mais, Fátima, o Infarmed... Se faz favor, senão é um monólogo, senão isto é um monólogo. Você esteve a falar durante muito tempo e eu não interrompi. Portanto, eu agora peço o mesmo respeito que eu tive por si. Não tenho falado, o senhor não consiga respeitar o bastário da Ordem dos Médicos. O Infarmed escreveu também que nunca foram comunicados ao Sistema Nacional de Farmacovigilância quaisquer notificações de profissionais de saúde relativamente a medicamentos genéricos. Não é verdade. Aliás, é mentira. O Infarmed está a mentir e estou aqui a dizer
olhos nos olhos do Sr. Presidente do Infarmed. Vá, microfone ao Sr. Presidente do Infarmed. Tenho aqui provas de notificações, nomeadamente medicamentos utilizados no cancro, em que as notificações feitas por médicos oncologistas, foram absolutamente desvalorizadas. Foram feitas notificações pela intensidade anormal das reações que obrigaram ao tratamento, pela frequência anormal dessas reações, e o Infarmed limitou-se a dizer isso está no RCM. Não foi buscar o lote para ser testado. Jorge Espírito Santo, eu já lhe dou a palavra, Sr. Presidente do Infarmed, mas vou juntar uma outra opinião, muito delicada também, porque se trata de um médico oncologista do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo e é Presidente do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos também. No caso dos doentes oncológicos, o senhor receia efeitos controversos também na alteração do princípio ativo na farmácia? Eu não prescrevo para o ambulatório, portanto só prescrevo no hospital. Tem que puxar o microfone mais à frente. A minha prescrição está um bocadinho mais facilitada porque eu só lido com uma marca. Agora, no caso da doença oncológica, também são genéricos. Mas eu gostava, e antes de mais que agradecer-lhe o convite para estar aqui, gostava de esclarecer uma coisa. Nenhuma notificação de um médico ao Infarmed de uma reação adversa é um fait divers. Peço muita desculpa em contradizê-lo, Sr. Bastonário. Nenhuma é. Eu fiz várias notificações... usar isto assim desta maneira, percebe? Eu fiz várias notificações ao Infarmed de medicamentos citostáticos genéricos, que são, como toda a gente sabe, medicamentos com muito curta margem terapêutica, que dão toxicidades, portanto, efeitos secundários significativos. Eles estão todos descritos no RCM do produto. Falei com colegas meus de vários pontos do país, de vários serviços, e eles também me confirmaram que fizeram notificações, não só de medicamentos citostáticos, como também de biosimilares, ou seja, se eu quiser simplificar um bocadinho, de genéricos de agentes biológicos, e posso lhe dizer qual foi a resposta que tive de volta. As notificações foram feitas porque houve uma concentração anormal de um determinado efeito adverso que nós consideramos grave relativamente àquele medicamento que estávamos a usar, e a resposta que tive de volta, em todos os casos, está no RCM do produto. Aliás, até me enviaram uma cópia do RCM do produto, o que é curioso, porque eu já devia conhecê-lo e sabê-lo. Ora, isso não me dá confiança, não me tranquiliza, até porque, mudando o lote e mudando o fabricante da marca do medicamento no hospital, nós voltamos, digamos, ao padrão habitual, ao padrão de reações adversas habitual. A questão é, o que é que aconteceu a esse lote, desse fabricante, dessa medicação, que me gerou efeitos secundários graves. Em alguns dos casos eu tive que suspender a medicação. Não está a falar de medicamentos genéricos? Não, estou a falar de genéricos. Está a falar de biosimilares. Não estou a falar de genéricos de citostáticos, estou a falar de genéricos de paclitaxel, estou a falar de genéricos de oxaliplatina, estou a falar de genéricos de docetaxel, já agora, vamos aproveitar, porque já está... Doutor, o que é que estamos a falar de efeitos graves secundários? O que é isso? Estamos a falar de reações de hipersensibilidade, estamos a falar de uma taxa anormal de neutropénias, eu traduzo o que é neutropénia. A neutropénia é a baixa dos glóbulos brancos do doente para um nível em causa muito a baixo. vida, pondo em risco a vida? Pondo em risco a vida, porque o doente, nesse caso... doente já muito fragilizado, porque é um doente oncológico. Justamente, mas as neutropénias são efeitos adversos frequentes dos citostáticos. A questão é o grau da neutropénia, que é classificável numa escala que está padronizada, e o facto dessa neutropénia se acompanhar de febre e, portanto, eventualmente, uma infecção associada. Portanto, o senhor defende que não teve uma resposta eficaz, nem cabal, por parte do Infarmed? Não, quer dizer, o que eu gostava que o Infarmed me tivesse esclarecido era o que é que se passou a esse lote desses medicamentos que foram, volto a dizer, de que foi feita notificação de reação adversa. Dizem-me que está no RCM do produto, eu já sei, muito obrigado. Mas a Manuel Silva está a dizer que não foi testado, que eventualmente esse lote não foi testado. Não tenho conhecimento, ou seja, eu gostaria muito de ter recebido uma resposta dizendo que esse lote tinha sido verificado e que não tinha acontecido nada, porque muitas questões para o Presidente do Infarmed. Já foi aqui dito por José Manuel Silva que o senhor, e peço desculpa pela expressão, mas está a mentir no que diz respeito aos vários controlos por que passam os medicamentos. Faz favor. Muito obrigado. Eu não respondo claramente a esse tipo de linguagem, mas eu gostava de dizer que o meu colega, o Dr. Jorge Espírito Santo, acabou de dizer é claro e é evidente. Se está no RCM, é esperado que possa acontecer.
e, portanto, não é considerado pelos especialistas que avaliam as notificações de reações adversas como uma reação adversa, que se espera que seja algo de estranho àquilo que não é previsto. Sabe-se que esses medicamentos podem ter um conjunto de reações. O colega considerou que ela era exagerada em relação ao que estava do RCM. Tem o seu direito de o pensar. Ora, o Infarmed tem 4 equipas constituídas por 400 universitários que avaliam as notificações às reações adversas e que fazem a sua avaliação e que dão a resposta. Isto não é uma questão, o Infarmed não é uma entidade o seu colega está a dizer que não. O seu colega está a assinar com a cabeça que não, só com outro microfone. É uma realidade. E, portanto, eu compreendo que ele não fique satisfeito e que pensasse que deveria haver um outro tipo de ação. Mas há um padrão normalizado de atividade a nível dos países europeus. Bom, mas o que é que... Eu gostava que esta questão que o Sr. Bastodário põe, de que deveria ser feita uma avaliação a cada medicamento, e o medicamento está no mercado sem ter feito a avaliação, isso implicaria que Portugal tivesse um sistema de medicamentos mas estamos a falar estranho de e riscos que põem, de medicamentos, estamos a falar de efeitos riscos que põem em risco a vida do doente. E que estão explicitados no RCM. E o colega sabe que esses riscos existem. E cuja intensidade anormal e frequência anormal não preocupam o Infarmed, o que é espantoso, estamos esclarecidos. Preocupa o Infarmed porque houve uma notificação de um colega que foi feita como deve ser e foi avaliada por um conjunto de peritos que verificou e deu uma resposta. E, portanto, então, se é melhor o trocar conjunto de peritos, peritos talvez, não? temos... É melhor trocar de peritos. Exatamente. Eu quero dizer que os 4 peritos são a equipa do professor Batel em Coimbra, a equipa do professor Altamiro no Porto, altamente reputados. A equipa da professora Cristina Sampaio na Faculdade de Medicina de Lisboa e a equipa do professor José Moraes então, e o que é que fazem, na Faculdade de Farmácia. Estes efeitos secundários destes doentes oncológicos? Se o Sr. Bastonário tem 4 equipes melhores, eu aconselho que as proponha, mas estas são aqueles que trabalham, são os 400 que fazem o trabalho com o Infarmed. E, portanto, eu compreendo a preocupação e o desejo de ir mais além do colega, mas há um conjunto de regras estabelecidas de uma forma europeia que dizem se há razão para ir mais além ou não. Senhor professor, agora vou-lhe fazer aquela pergunta fatídica que as pessoas na rua fazem umas às outras. Não há perguntas fatídicas. E se for a sua filha ou um familiar seu que tenha uma doença destas e que esteja perante esta situação, como é que o senhor responde? O meu familiar, seja a minha filha ou quem for, não sei se tem filhos sequer. Filho, não é para o caso. Muito bem. O que está em causa é a qualidade do medicamento e o cumprimento das regras. Estamos a falar de medicamentos. Está bem, mas medicamentos... como é que o senhor procederia? Ia correr o risco de dar esse medicamento, com certeza, que na prática ele teria se com feito, certeza, porque de ele ter são as regras que existem, foi isso que o meu colega fez. Ele correu o risco de dar um medicamento sabendo que no RCM havia possibilidades de acontecer a questão é que ele não deve ter voltado a dar, voltou a dar esse medicamento. Ele trocou de lote. Voltei, mas o lote foi trocado. O lote foi trocado. Ou seja, eu queria só fazer uma pequena correção. É assim, todos nós sabemos que todos os medicamentos têm efeitos adversos no RCM. Os medicamentos citostáticos que são usados para tratar as doenças oncológicas têm muito mais efeitos adversos e têm a tal margem terapêutica muitíssimo curta, muito tenue entre... Metade da percentagem prevista para os outros medicamentos. Mas a questão é, se houve uma incidência anormalmente elevada, eu vou-lhe dizer o que é que tive. Tive reações de hipersensibilidade graves ao paclitaxel. No RCM do produto, elas devem ser entre 0,1% e 1%. E eu tive 5 de seguida. Portanto, se há uma reação adversa anormalmente frequente, é preciso verificar o lote do medicamento. Não é que eu corri o risco de dar, o doente é informado, é por isso que assinam um consentimento informado, tal e qual como assinam todos os doentes, todos dão o seu consentimento, todos são informados dos riscos que vão correr, e eu sei os riscos que eles vão correr, mas, como deve compreender, esta incidência anormalmente elevada de efeitos secundários numa molécula inviabiliza-me o uso dessa molécula. Colega, eu compreendo isso, mas o que eu digo é que quem avalia isso é um conjunto de peritos que provavelmente não avaliou na mesma lógica. Muito bem, já se percebeu, estamos a lavrar na mesma situação. Só dizer a minha pergunta é só uma... Questão, se me permite, esta questão não tem nada a ver... Esta questão que é muito importante e muito interessante e estamos a falar de medicamentos para doentes com situações muito graves de saúde e, portanto, é uma questão muito séria, mas esta questão não tem nada a ver com o que está em discussão.
Porque estes medicamentos são medicamentos de uso exclusivamente hospitalar e, portanto, não são vendidos na farmácia, nem têm a ver com a troca dos Muito medicamentos bem. na farmácia. É bom agora deixe-me só rematar aqui com uma pergunta. Deixe-me só aqui rematar com uma pergunta muito direcionada. Se, eventualmente, esse doente puder tomar um medicamento de marca, tiver dinheiro, em suma, o senhor não lhe vai dar, não vai correr risco... Fátima. O hospital é tudo gratuito. No hospital, quem escolhe... Não, mas se tiver... Imagine que o senhor tem essa possibilidade, ou esse doente tem essa possibilidade, e não é no hospital. O que é que o senhor decide? Ouça, doutora Fátima Campos Ferreira, eu, por princípio, não tenho nenhuma desconfiança fundamentada relativamente aos genéricos todos. Tenho desconfianças em relação àqueles que me suscitam a desconfiança e na qual ele não me é esclarecido. Ou seja, se eu percebi que não é em todos os genéricos, não. Mas, em alguns casos, o senhor... opta, para não correr esse risco, opta por medicamentos com substância ativa de marca? Sim, se o retorno ao medicamento de marca ou a outro genérico me resolve o problema, com certeza que opto. Portanto, há aqui já uma diferenciação entre quem pode pagar e quem não pode. Não,